Ah, e para quem não te conhece, então, eu também só conheço o teu lado, não é? Este teu lado da saúde, não é? Daquilo que eu sei que tu lidas com três doenças autoimunes, lúpus, o síndrome de Sjögren e síndrome do anticorpo antifosfolípido, isto é difícil de dizer, É, há já quase 20 anos, não é? correto, E portanto, eu sei que trabalhas na área dos recursos humanos, correto? correto. Ok. Uh, Quero-te começar por perguntar como é que surgiu a doença, não é? Vamos ir um bocadinho à tua experiência. Eu sei que vais ter que recuar aí alguns anos, não é? Isto é quase fazer uma catarse, isto é quase andar. Desculpa, é que tu estavas a dizer, não sabes muito de mim, mas pronto, além disso tenho dois patudos felinos e uma patuda canina e portanto agora de repente estavam a passar e a correr uns atrás dos outros. Eu pensei vai ser interessante enquanto eu falo de coisas sérias e eles a destruírem a casa. Então recuando um bocadinho como é que surgiu, muito sinceramente, tudo começou por um simples cansaço. Ou seja, começou com eu simplesmente estar cansada e continuar sempre muito cansada, mas assumi que tinha a ver com o volume de trabalho que eu tinha, assumi que tinha a ver com aquilo que estava a fazer, o facto de não dormir bem, porque estava a trabalhar demasiadas horas, a sair tarde e entrar cedo, e portanto assumi que era isso. Como foi persistente, depois de umas análises, tinha anemia, ok, toma a ferro para ver se passa, não passou, e a coisa foi escalando até à parte em que começou de facto a ser complicado andar, sentar-me. Lembro-me que uma das coisas foi chegar a uma altura em que eu andava de transportes, porque eu morava no Barreiro na altura e vinha para Lisboa, e de me sentar no autocarro e doer-me estar sentada, doía-me estar sentada, era doloroso. E, ok, se calhar já não é só uma simples anemia. E, portanto, como se continuou a escalar até ao ponto em que eu comecei a fazer exames, tentar perceber o que era, porque não podia ser uma simples anemia, e nada, não encontravam nada, e portanto foi escalando, até à altura em que eu não conseguia sequer trabalhar, não conseguia sequer, eu morava na altura num primeiro andar, que não era nada de especial, aquilo, até uma criança de 2 anos faz aquilo sem problemas, e comecei a ter dificuldade em subir o lance de escadas, a ser totalmente autónoma, e foi de tal forma escalando até ao ponto em que tomar banho era uma conquista, cortar comida era uma conquista muito maior. As causas, pois as Não, causas, Margarida, desculpa te interromper, mas tu sentias cansaço ou também era dor? comecei pelo simples cansaço e depois passou a dor. A dor. Sendo que a dor para mim sempre foi muito mais persistente do que o cansaço. É normal, em termos de lupus, que muitas mulheres refiram o cansaço como uma dos principais sintomas. Para mim o cansaço foi só no início, por causa da anemia. A partir daí, obviamente, eu continuei altamente anémica, sobretudo até à fase em que fui diagnosticada, mas a dor física sempre foi o meu principal sintoma. Nunca foi o cansaço para mim era secundário. A dor física, posso dizer que chegou uma altura que me doía desde a unha do pé até à raiz dos cabelos. Sendo que é verídico, isto não é um eufemismo. A raiz dos cabelos literalmente doía-me. E portanto chegou até esse ponto, até esse momento. E portanto, não sei precisar exatamente o que é que levou a isso. Foi uma série de coisas, ao dia de hoje, olhando para trás, em retrospectiva, foi um trabalho que eu tive que fazer para perceber porquê. Porque é uma coisa que todos nós nos perguntamos, é porquê? Porque eu? Eu costumava brincar a dizer, porquê é que eu ganhei a lotaria? O que é que aconteceu? O que é que eu fiz de assim tão especial para ter ganho esta lotaria? E de facto não há assim nada que eu possa dizer, é por isto. Até porque medicamente a genética explica uma parte, não explica tudo, e depois temos outros fatores, os fatores stress, os fatores alimentação, etc., o sono, uma série de coisas. E Sim. provavelmente tudo junto, no meu caso, o facto de estar a ter um trabalho altamente estressante,
com um ambiente muito tóxico em termos de pessoas, o facto de não me andar a alimentar bem, de não ter um sono regular e reparador, e provavelmente o facto de eu não me sentir bem comigo mesma, tudo contribuiu para. É uma espécie de caldeira, né? De tudo fervilhou e depois podia não ter culminado assim, mas foi assim que no meu caso deu. E tu começaste, pelo que eu percebi, demoraste algum tempo a perceber, a ter um diagnóstico, não é? Perceber o que era. Começaste logo a fazer medicação. Como é que foi? Eu demorei 5 meses, sensivelmente. A ter o diagnóstico. A ter o diagnóstico. E foi na altura certa, porque se tivesse demorado um bocadinho mais, eu não estaria aqui a falar contigo. Porque de facto era uma forma muito agressiva de lúpus. Eu, na altura, quando fui diagnosticada, já tinha tido uma pericardite e uma pleurite. Portanto, Uau, já estava-te a afetar o corpo todo, logo, assim, desde o início. sim, com muita violência, muita violência. E, portanto, assim que eu fui diagnosticada, logo no momento em que eu fui diagnosticada, foi logo doses massivas de corticoides, doses massivas de hidrocloroquina, o famoso Plaquenol, que quem não conhece, muitas pacientes com doenças autoimunes levam com esse comprimidinho amarelo. E, portanto, eu nem sei dizer às tantas quantos comprimidos que eu tomava por dia. Eu sei que eram doses massivas, que era uma coisa surreal. Eu olhava para aquilo e pensava, meu Deus, o que é E tu eras uma pessoa saudável, não é? Tu não tomavas nada? Eu estava na casa dos 20. Eu estava na casa dos 20. Eu tinha... eu vou-te dizer que eu ocultei, a mente é fantástica. E há muita coisa que, para mim, no passado, relativamente ao lúpus, está assim um bocado turva, porque foi uma altura de muito sofrimento. E, portanto, como eu acredito que como mecanismo de defesa, o meu cérebro bloqueou ali algumas coisas, porque foram 5 meses muito complexos, muito difíceis. Entre a incerteza do que é e do que é que não é. E, portanto, quando eu finalmente fui diagnosticada, aqui é o rabo do meu gato. Está a decorar aí. Dá a seriedade toda àquilo que eu estou a dizer, porque ele está a tentar também roer os fones. É surreal. Isto é a minha vida. Aqui eu tenho sempre. Há sempre um imprevisto. Contigo foi tentar entrar, comigo é os gatos. Olha, tu já me esqueci da pergunta, mas basicamente. Estavas a falar, sim, de demoraste 5 meses a ter o diagnóstico, tomavas aquela medicação toda. Sim, e basicamente foi muito complicado. Eu, por um lado, posso dizer que quando tomava aquela medicação, eu tenho a noção que me sentia grata por finalmente ter um nome, grata por finalmente saber o que é, porque assim podia lidar com isso, mas ao mesmo tempo olhar para aquela medicação toda, sentia-me assoberbada, sentia-me, ok, isto é sério, isto é real e isto é complicado porque só quem tem problemas muito sérios é que toma uma série de comprimidos ao mesmo tempo e em doses tão elevadas e com os efeitos que cada um deles tinha. Sim, e que não é uma coisa temporária, não é? No caso das doenças autoimunes, não é como alguém que não quer aqui estar a desvalorizar outras doenças, obviamente, mas só para comparar, não é como nós sermos diagnosticadas com um cancro, não é? E neste caso tu tens um período em que fazes a medicação ou não, ou pode ser cirurgia, e à partida, não é? Conseguirás ultrapassar o problema. Aqui neste caso é a medicação para toda a vida, não é? Mas eu posso dizer que eu se calhar sou um bocadinho atípica, que eu digo, as minhas médicas achavam que eu olhava para a coisa de uma forma muito estranha, porque quando eu soube o que é que tinha, a minha primeira reação foi, pelo menos mal, porque pelo menos não é cancro, porque aí a batalha seria muito maior, porque aí tipo, eu podia ter os dias contados, aqui tenho tempo, ok, aqui há medicação, não há? Portanto, tenho tempo, não tenho? E, portanto, a minha questão eu olhava como se o lúpus não fosse
Eu, na altura, posso dizer que eu encarei-o não da forma como ele devia ter sido encarado, logo num primeiro momento, que era, eu tinha de facto, como dizia a minha médica, um lupão, e portanto eu não encarei dessa maneira, porque como consegui chegar até à fase do diagnóstico, achei, ok, isto aqui afinal é muito mais simples do que ter um cancro, é muito mais, quando ela começa a dizer, e depois você tem o lúpus eritematoso sistémico, afeta os órgãos, pelo menos não tem marcas. É uma coisa parva porque eu tenho um humor parvo. Uma das formas que eu tenho de lidar com muitas das situações negativas na minha vida é com o humor negro e é tentar encontrar ali alguma forma de dizer, ok, pelo menos não é aquilo, não é mau. No fundo estás a trazer aqui um bocadinho mais de leveza, não é? Para não ser um quadro tão negro. Sim. Foi negro o suficiente, ele já era negro, já era demasiado negro. Então a minha forma de encarar, pelo menos não se vê, pelo menos não tenho os dias contados, porque há medicação, certo? Portanto, menos mal. Ninguém diz isto. Sim. É típico. Olha, e tu depois começaste a tomar a medicação? E como é que foi? Conseguiste rapidamente reverter? Os sintomas desapareceram ou não? Ok, não. Então fala um bocadinho sobre isso. De todo. Eu adorava dizer que foi tranquilo, foi como estalar os dedos, mas eu tomei medicação até 2017. Ou seja, estamos a falar que fui diagnosticada no início de 2005 e, portanto, foram esses anos todos a tomar medicação. E estamos a falar de corticoides, estamos a falar de plaquenol, sendo que, obviamente, depois não com as doses do início, as doses todas que tomava, obviamente porque aquilo foi mesmo para atacar tudo, mas a verdade é que mesmo tomando a medicação, mesmo tomando os corticoides, mesmo tomando o plaquenol, para já nunca me foi possível evitar crises, portanto eu continuava a ter crises na mesma, e crises violentas, e também não evitou que eu despoletasse uma terceira autoimune, porque a segunda, que é o síndrome antifosfolípido, foi logo a seguir, o diagnóstico foi tanto para aí um mês depois, e portanto comecei a tomar mais um comprimido, que é a aspirina, para ajudar o sangue a ser mais fluido, e passado uns anos veio o síndrome de Sjögren, apesar de tomar medicação. Porquê? Porque eu continuava em desequilíbrio, o meu corpo, a medicação evitava que fosse muito mais além, mas não que o meu corpo continuasse, neste caso o lúpus, continuasse a funcionar e a atacar e a ter um desequilíbrio tal que degenerasse numa terceira, e podíamos continuar aí, pronto, mas de facto, apesar da medicação que eu tomava, tive sempre muitas dificuldades. Sempre que eu tentava fazer um desmame, sempre dos corticoides, por exemplo, que era o primeiro ponto, quando eu estava quase no fim, não dava, tinha que voltar atrás. Já não era possível. Quando eu tentava o plaquenol, voltava atrás. Portanto, foi ali o meu objetivo, a partir do momento em que tive o diagnóstico e a partir do momento em que disse, ok, eu quero cá estar, e não há nada a fazer, não posso mudar a minha história, não posso, isto é o que é, e portanto temos que lidar com isto. Não há forma a dar, não é wishful thinking e dizer, quem me dera. Quem me dera, mas agora não é isto que está a acontecer. É isto que está a acontecer, temos que lidar com isso. E, portanto, nessa altura, o meu objetivo principal ao longo dos anos foi eu quero deixar a medicação, porque eu tenho a noção dos efeitos a longo prazo. Aliás, alguns são a curto, outros a médio, outros a longo. E, portanto, eu não quero. Isso significa, se eu conseguir deixar a medicação, que eu tenho o lúpus controlado, as outras também estarão controladas e, portanto, eu consigo voltar a ter qualidade de vida e não ser condicionada pela doença. Porque eu não sou a doença. E posso dizer que só o consegui em 2017. Até lá foi avança, recua, avança, recua. Com tudo o que isto mexe em termos de cabeça, porque quando estás quase e a tua cabeça diz vamos lá, é isso, é agora, e o teu corpo diz não é. Então há ali um retrocesso, posso dizer que eu sentia que tinha falhado comigo própria.
que, apesar de eu dizer o lúpus não me vencerá, ele tinha ali uma forma de vez em quando dizer: mas eu não fui embora, estou aqui, portanto, volta atrás. Isso para mim era falhar, isso para mim era como se eu não conseguisse, ou esse objetivo não me estivesse vedado. Portanto, nesses momentos eu ia-me abaixo. Mas logo a seguir pensava: não, isto foi, estivemos lá perto, portanto, estamos quase. Portanto, tu nunca perdeste essa força, não é? Que notas, quem olha para ti, vê-se que tu transmites assim muita força interna, muita coragem. Tu disseste aí, falaste num ponto que eu gostava até de frisar, também aconteceu comigo, também aconteceu com outras pessoas que já falaram aqui no ciclo, que é o facto da medicação realmente não funcionar a longo prazo, ou seja, não funciona para tratar a doença. E eu acho que deve haver pessoas que se devem identificar e relacionar com isto, não é? O facto de gente, ok, tenho esta doença, começo a tomar medicação, até porque nós, quando estamos cheias de dores, queremos a medicação para aliviar, não é? E começamos a tomar, na esperança até de, ok, eu até tomo isto e se estiver bem, se pelo menos tiver qualidade de vida, pronto, depois a medicação logo se vê, mas o grande problema é quando, mesmo com a medicação, a doença continua a progredir. E eu também, aconteceu isso comigo, no meu caso, começou a afetar-me também a vista, a visão, mesmo com a medicação que eu estava a fazer, também fazia plaquenol, também fazia cortisona, era exatamente igual. E eu quero deixar aqui esta reflexão. Eu quero que as pessoas que estão na mesma posição, que saibam, que também é isso que tu vais falar agora, não é? Que nós não temos que ficar apenas com a medicação e que a medicação não trata a doença, apenas está a fazer com que os sintomas estejam abafados. Mas na realidade, aquilo que contribuiu, os fatores que contribuíram para a doença, se não forem resolvidos, o corpo vai continuar a dar outros sinais, não é? Nós abafamos aqui, eu acho que foi a Mariana que dizia na live dela, nós temos aqui um sintoma, abafamos, não é? Pomos um tampão, temos outro e abafamos o outro e continuamos a pôr tampões. E o corpo continua a ir em direção à doença, não é? E a ficar completamente ficamos sem qualidade de vida nenhuma. Por isso, obrigada por essa partilha e acho que é mesmo importante frisar isto. Então, e depois o que é que aconteceu? Tu até 2017 fizeste medicação, não conseguiste arranjar outra alternativa, não é? Não conseguias deixar a medicação. O que é que mudou em 2017? Olha, a minha vida começou a mudar antes, quando eu tomei algumas decisões fundamentais, entre as quais estar em primeiro lugar, que é uma coisa que eu não fazia. Os outros estavam sempre primeiro que eu. Eu regia-me por querer ser, isto em português não existe, que é querer ser gostada, seja o be liked. Eu queria ser gostada e, portanto, anulava-me. E é um bocadinho, eu vivia fechada em mim. E isso contribuía para que vivesse demasiado dentro da minha cabeça. E houve uma altura que eu decidi, não, eu mereço, eu sou a primeira, e tomei várias decisões pessoais que me levaram a um caminho onde eu comecei a pensar, eu não sou uma vítima, portanto, eu não sou um calimero e tenho que acabar com este pensamento, oh meu Deus, tudo me acontece, porque de vez em quando acontecia-me que às vezes, tudo me acontece, porquê? E eu comecei a perceber que isto gerava um ciclo. Então foi quando eu comecei a interessar mais pelo desenvolvimento pessoal, a perceber, ok, eu tenho que mudar a minha forma de pensar, a minha forma de estar, de encarar as situações. E depois quando tu começas num caminho de autoconhecimento, em que começas a perceber que há um motivo para tudo, e eu sei que quem me está a ouvir que tem doenças autoimunes vai pensar, esta enlouqueceu, porque eu também não acreditava, se alguém algum dia me tivesse dito, há um motivo para tudo, tudo tem uma razão e é possível nós encontrarmos um motivo positivo para que tudo tenha acontecido, eu diria, está tudo louco, porque não há nada de positivo no facto de eu ter lúpus.
e não estou a dizer que o facto de ter tido dores horríveis tenha sido positivo, muito pelo contrário. Mas o facto de eu ter começado este caminho de desenvolvimento pessoal, de me levar um bocadinho à raiz, de, ok, eu já percebi que há uma ligação entre as emoções e as crises. Eu já percebi que quando eu não me sinto no meu melhor, quando eu tenho stress, quando eu duvido de mim, quando eu me autocritico, que é uma coisa que eu fazia muito e ainda faço, quando eu não sou bondosa comigo e sou a minha pior crítica, sou a pessoa que mais é violenta comigo mesma. Eu comecei a perceber, quando eu sou isto, quando eu tenho este tipo de comportamentos comigo, quando eu não me amo, quando eu não cuido de mim, o meu corpo reage. Então deixa-me perceber porque é que eu estou a fazer isto a mim própria. Porque é que eu me estou a autocriticar, a autodestruir, porque a seguir o meu corpo vai continuar a autodestruir-se. E seguir esse caminho de desenvolvimento e de autoconhecimento levou-me a outros. Levou-me, por exemplo, a tentar perceber, porque foi sempre uma coisa que eu quis, que é, deixa-me perceber o que é que eu posso fazer além da medicação. O que é que eu posso fazer? Foi sempre uma coisa que eu perguntei aos meus médicos, o que é que eu posso fazer, eu, Margarida, além da medicação? Não havia resposta, você pode continuar a tomar a medicação. Isso para mim não era a resposta, eu sempre perguntei, há ratinhos em algum sítio que tenham algum tipo de medicamento ou de solução? Não há, porque a investigação também não continua assim a ser uma prioridade. E portanto eu comecei a investigar, eu comecei a tentar perceber se mudando a minha alimentação alguma coisa acontecia, se fazendo exercício alguma coisa acontecia, o que é que eu podia fazer? E portanto cheguei à conclusão que aquilo que funcionou para mim foi primeiro conhecer, ir à raiz daquilo que é o lúpus. Porquê? Ou seja, o que é que em mim despoltou e continuou a despoltar o lúpus apesar da medicação. Qual era a melhor alimentação para mim? Que não favorecesse um processo inflamatório, que me desse uma vida intestinal saudável, que eu também não tinha e não conseguia relacionar as duas coisas. E depois, obviamente, começar a perceber que o meu corpo perdeu inteligência. Porque essa é a raiz. A questão é, o nosso corpo nas autoimunes, aquilo que acontece é que, aquilo que eu costumo dizer é, tem um corpo super musculado, mas depois um cérebro muito pequenino, ou seja, tem muita força, destrói tudo, qual Hulk, mas não consegue raciocinar e, portanto, autodestrói-se e destrói tudo o que vê à sua volta, bom e mau. E, portanto, aquilo que eu me foquei foi como é que eu posso voltar a dar inteligência ao meu corpo para que ele perceba que não se deve autodestruir, para que não deve destruir o coração, o pulmão, etc. Ou seja, como é que eu evito que as minhas células, a cada 24 horas, voltem a duplicar a informação errada? E, portanto, foi um processo de me conhecer e de, a seguir, perceber, eu sou a fonte, sou a minha solução. Eu sou a solução e, portanto, tudo começa de dentro para fora. E a partir do momento em que eu me perdoo, isto é um bocado estranho, tendo em conta que eu não sou nada holística, mas para quem me está a ouvir, não saia daí, porque isto é importante. Acho que já estão habituadas, já aquilo que já ouviram esta semana, a semana passada. Eu sou uma pessoa muito terra a terra, porque se eu consigo ver, então existe. E antes de eu aceitar qualquer coisa, eu duvido muito até provar a mim própria que funciona e que existe e que é válido. E para eu estar a dizer isto, que é, eu percebi que eu tinha que me perdoar por várias coisas e decidi que tinha que perdoar muita coisa no meu passado, muitas pessoas no meu passado, e que tinha que perdoar o facto de o próprio lúpus existir. É um caminho de perdão. Sim, e depois a partir daí, que é um trabalho que eu ainda faço ao dia de hoje, mas a partir daí é todo um caminho, é todo um processo de, ok, então agora vamos olhar para o físico também, porque está tudo relacionado. Se eu estou neste processo de autoconhecimento e estou a evoluir enquanto pessoa e a perceber muita coisa, eu ao dia de hoje é tal coisa, tenho uma plena consciência de todas as coisas que eu faço e qual é o impacto que elas vão ter na minha vida.
E por vezes isso é doloroso, porque eu tenho a noção que há coisas que não vão ter aquele resultado e eu sei que elas não vão ter, e sei porque é que estou a fazer. Portanto, isto é bom e isto é mau. Mas é tal coisa, depois desse momento de autoconhecimento vem o resto, quer dizer, ok, eu sou responsável por mim. Esta foi a maior decisão que eu tomei. Quando eu comecei este processo de me conhecer, foi o processo de me responsabilizar, de dizer, eu sou responsável por mim, pela minha saúde e pelas minhas decisões. Não é o meu médico, não é mais ninguém, sou eu. O meu médico é o meu, vamos dizer, consultor. E, portanto, fazemos uma jornada em conjunto, mas eu decido. E a partir do momento em que eu decido, eu também tenho que ter a noção de que decisões é que estou a tomar. E foi um percurso de dizer, eu sou responsável por mim e pelo meu corpo, portanto vou mudar a forma como nutro o meu corpo, porque já estou a nutrir a mente, a forma como cuido dele em termos de exercício, em termos de movimento, que é fundamental, e depois tentar perceber o que é que eu posso fazer para devolver esta inteligência ao meu corpo. Porque o sistema imunitário, eu acho que agora estamos todos muito mais abertos ao sistema imunitário, já ouvimos falar muito do sistema imunitário nos últimos 18 meses, é a peça fundamental. É que se ele não funcionar, tudo o resto cai, é um dominó que cai. E portanto para mim foi fundamental dizer, ok, como é que eu posso dar ao meu corpo a inteligência que ele precisa para voltar a funcionar? E tudo junto foi o que me permitiu, a partir de 2017, neste caso em 2017 já, fazer o desmame da medicação, com sucesso. Toda, não é? Completa. Com toda. Adeus, au revoir, auf Wiedersehen, goodbye, que não te quero cá em casa. Não quero cá coisas coloridas que saibam mal e com efeitos nefastos. Mas a verdade é que foi uma conquista conseguir fazer isso e depois abriu-se toda uma série de oportunidades, que é, voltei a ter qualidade de vida. O que é que aconteceu? Eu entrei em remissão? Não entrei em remissão, ao contrário de muitas mulheres com lúpus, não entrei, tenho um caminho ainda a fazer, não podemos esquecer que era um lupão, portanto eu tenho muita coisa a tratar, a minha casa continua a precisar de ser arrumada, portanto isto está a ser arrumada, é um processo, mas a verdade é que eu consegui enjaular. Significa o quê? Significa que eu consegui conter, ele existe e cada vez que eu faço análises ele está lá, os indicadores do lúpus estão lá, mas eu não tenho atividade, ou seja, eu não estou a ter crises, eu não tenho dores, as únicas dores que eu tenho são tendinites por causa do trabalho, são de vez em quando um deslocar de anca, porque a minha cadela de vez em quando tem muita energia e lá vou eu para o sítio errado, não é? E depois já são 41 anos, a pessoa também ressenta um bocadinho. Isso já é uma crença, isso já é uma crença. Não, eu digo isto porque, pronto, é para as pessoas dizerem, não, mas não parece a tua idade. Mas pronto, foi um processo e eu acho que é importante, sobretudo quando temos uma autoimune que é auto, por algum motivo, é começar a pensar no autoconhecimento, porque nada é por acaso. E ao dia de hoje posso dizer uma coisa que é um bocado estranha e mais uma vez, se eu estivesse a dizer isto há 10 anos atrás, estar-me a chamar louca. Mas não estou, apesar de tudo, apesar disto tudo, não estou louca. Que é, eu ao dia de hoje consigo-te dizer, por exemplo, não sei se era uma das tuas perguntas e desculpa estar-me a antecipar, ao dia de hoje consigo-te dizer que uma das coisas que o lúpus me trouxe, o lúpus e as outras duas, porque elas vêm por atacado, é que eu sou uma pessoa completamente diferente. Eu jamais estaria a ter esta conversa contigo há 10 anos atrás, há 12, 13 anos atrás. Jamais. Eu era uma pessoa fechada dentro de mim própria. Eu era muito insegura. Continuo a ser insegura. Eu sou mulher, não é? Tenho sempre aquela insegurançazinha básica. Mas apesar de ser uma pessoa tímida, na altura eu era quase um bichinho do mato e portanto a força que o lúpus me deu
O ter que ultrapassar a depressão que veio com o lúpus, o ter tido que ultrapassar toda aquela dor, o ter tido que ultrapassar o sentimento de solidão, porque muitas vezes, apesar de ter muita gente à minha volta que me apoiava, eu sentia-me sozinha, porque ninguém sentia o que eu sentia. Esta é a realidade, eu não conseguia explicar. Como é que tu explicas a alguém que tens dores pelo corpo todo, te dói tudo, que tudo é dor? Não é possível, e portanto sentia-me só, e ter que lidar com isso tudo tornou-me uma pessoa diferente, tornou-me Para melhor. para melhor. Podia ter Acho que dado, é importante. sim, para melhor. Podia ter ido pelo oposto, mas não. Porquê? Porque eu decidi, quando estava mais forte, quando consegui ultrapassar o choque inicial de tudo o que é aquele diagnóstico, de tudo o que te dizem que vai mudar na tua vida, que eu recebi isso tudo na primeira consulta, recebi o diagnóstico e recebi logo a seguir: a sua vida vai mudar desta maneira, O prognóstico. logo. E portanto eu vi a minha vida toda, naquele consultório do hospital, vi a minha vida toda a passar, já toda delineada e com um prognóstico cinzento, negro. E portanto, quando eu consegui voltar à tona, decidi: não, eu vou dar a volta a isto. Isto não me vai vencer. E portanto, quando eu o fiz, foi esse caminho todo que me levou a, todas as batalhas que eu ultrapassei, todos os baixos que eu tive, e tu também sabes como é, há baixos muito baixos, há momentos em que estamos lá no fundo, em que custa, em que dói, em que não sabemos como é que vamos dar a volta, não sabemos como é que vamos conseguir acordar no dia seguinte e ter forças, como é que nos vamos levantar, não sabemos nada. O futuro é um ponto de interrogação, mas todos os dias levantamos-nos, tentamos encontrar estratégias para ultrapassar não só aquele dia, mas os próximos. E essa necessidade essa força para sobreviver e para viver tornou-me uma pessoa completamente diferente, para melhor. Uma pessoa mais forte, uma pessoa mais determinada. Eu já era teimosa, mas agora é diferente. E uma pessoa mais positiva e mais confiante face àquilo que é o futuro e àquilo que são as possibilidades. E portanto todo aquele sentimento de Calimero que por vezes nós temos, que é tudo me acontece, e por vezes é inconsciente. Tudo me acontece, porque eu, tinha que ser logo a mim, outra vez isto, que coisa. Esse sentimento morreu, não é? Porque eu fui crescendo, fui-me tornando mais forte, portanto. E o lúpus também me trouxe pessoas fantásticas para a vida, trouxe-me pessoas que de outra forma nunca teria conhecido. Mostrou-me pessoas incríveis, cruzei-me com outras mulheres fantásticas, olha, como tu, que olham, que sobrevivem para já a uma autoimune e que transformam esse momento, esse problema numa solução, e numa solução para ajudar outros. E tenho-me cruzado com imensas pessoas assim, e jamais isso aconteceria se eu não tivesse tomado a decisão de ser responsável por mim, se eu não tivesse tomado a decisão que eu iria ser mais forte que, e se eu não tivesse tomado a decisão que eu não sou a doença. Nada disso aconteceria. E portanto jamais me estaria a cruzar com estas pessoas fantásticas todas na minha vida, com estas histórias que eu já ouvi, com outras mulheres guerreiras que me inspiram. Jamais teria feito coisas que fiz, jamais teria lido os livros que li, conhecido as pessoas que conheci, se não tivesse tido lúpus. Sim. Porque a minha vida teria sido diferente. Sim, estava a falar aqui no fundo que tu ressignificaste a doença, não é? Acho que foi a Sofia que também falou nisso, que para ela também fazia muito sentido. E mais uma vez, isso aconteceu, quero frisar, porque tu assumiste a responsabilidade. Para mim, o autoimune também vem de autorresponsabilidade. Sem isso, nada acontece, não é? Nada. E, portanto, sabes que às vezes a tua história é uma história de muita luta, de muita dor, mas quando nós vemos o resultado
Às vezes nós só nos ligamos a isso, nós só ficamos ligados àquela parte da história em que eu mudei isto e aquilo e deixei a medicação e agora já sou uma pessoa completamente diferente, não é? E ficamos, eu estou a falar isto porque quem nos está a ouvir pode ficar ligado só a isso, não é? Mas a jornada de transformação é mesmo uma jornada, é mesmo um processo, eu costumo dizer que é um processo para a vida, não é? Que vamos estar a vida toda a lidar com situações que influenciam a saúde, porque tudo influencia a saúde. Eu costumo comparar isso ao seguinte, que é milagres, só Jesus Cristo, ele que eu saiba, só veio cá uma vez. Além disso, tenho alguma dúvida dos milagres que aconteçam, perdoem-me quem acredita em milagres, mas acredito que neste tipo de situações não há milagres. Há sim a solução interior, que é a decisão que tomamos. Nós é que decidimos se queremos continuar a lutar ou não. E depois é um bocadinho, não aconteceu do dia para a noite, eu adorava que tivesse acontecido do dia para a noite. Tinha evitado anos de sofrimento, tinha evitado ir trabalhar cheio de dores, tinha evitado passar por situações em que eu não era autónoma, em que eu nem sequer conseguia apertar o botão das minhas calças, nem calçar-me, nem pentear, e na altura tinha o cabelo comprido, portanto era muito doloroso. Não conseguia tomar banho sozinha, tinha evitado passar por isso tudo. Se fosse tão simples só como vou mudar aqui a alimentação e vou fazer aqui um exercício. Não, foi um processo muito mais... E é um processo muito mais complexo e tudo ajuda, ou seja, não é só uma coisa. Tudo o que fazemos contribui, porque nós podemos ter a melhor solução do mundo. Como, por exemplo, nós podemos fazer imenso exercício, ter imenso cuidado nos exercícios que fazemos, etc. Mas se a seguir vamos ao McDonald's todos os dias, não interessa o exercício que estamos a fazer. É um bocadinho como aqui, que é, não importa se eu faço exercício, se eu pratico meditação, se a seguir tenho uma alimentação que não é adequada, se a seguir não faço autocuidado, além disso, eu, por exemplo, posso dizer que ao dia de hoje continuo a fazer ventosas, medicina tradicional chinesa, uma série de coisas que para mim são essenciais. Ou seja, eu faço uma multiplicidade de coisas para me cuidar. Porquê? Porque tudo junto é que me dá este resultado. Não é só uma coisa. Porque se fosse só uma coisa, fantástico, era só estalar os dedos e já cá estamos. Sim. Isso não existe. Sim, e certamente que tu deves ter alguns exemplos daquilo que te começa a dar alguns sinais, não é? Ou seja, de situações, fatores que te começam a dar alguns sinais. E estás atento ao teu corpo, não é? Stress. O stress eu costumo dizer que eu tenho uma doença de dondoca. Porquê? Porque uma dondoca é que estava bem com uma doença assim, porque não se estressa, vive tranquilamente, é assim que eu imagino as dondocas, vive de spa em spa, enfim, tem uma vida tranquila. Que não é o caso do comum mortal, não é? Que tem que lidar com uma série de coisas. Continuamos a viver aqui neste mundo e, portanto, temos trabalho, família, amigos, sei lá, Covid, televisão, a dar coisas só negativas. Os gatos. Os gatos, quando eles adoecem, acredita que isto é horrível, a pessoa fica, oh meu Deus. E, portanto, para mim, o stress é a primeira coisa. E depois, não é só o stress, é eu própria. Quando eu começo a estar demasiado ansiosa comigo, demasiado frustrada comigo, eu sou uma perfeccionista. Só que a perfeição não existe. Portanto, eu talho-me para o fracasso constantemente. É uma espécie de tudo ou nada, que é, se eu não fiz isto, então já nunca vou conseguir fazer, isto não é para mim, uma série de coisas. Portanto, isto faz com que o meu diálogo interior seja muitas vezes inadequado. E origina esforço emocional, não é? Sobretudo as emoções que isso gera são negativas. Eu imagino uma espécie de poço onde sai, em vez de sair muita luz e unicórnios, sai alcatrão preto, não é? Porque é pegajoso, pega-se a todo o lado e é altamente tóxico.
E muitas vezes é isso, em vez de sair brilho e unicórnios, sai alcatrão. Uhum. E isso sim é prejudicial. E eu aí começo a perceber, ok, isto não me está a fazer bem, e por vezes começo ali a sentir, ok, isto já não está a correr tão bem. E eu começo logo, quando eu tenho essa noção que não está a correr tão bem, um dos sintomas que eu tinha sempre, quando eu começava a ficar com algum, ok, estou a sentir que vem aí uma crise, eu começava a sentir a garganta a arranhar, que era do género, isto é o primeiro momento. Não era sempre igual, mas na maior parte das vezes. E, portanto, se eu começo a sentir a garganta a arranhar, eu penso, já estou a exagerar. Ou seja, apesar de estar tudo controlado, eu não posso esquecer que ele continua a que ele continua cá. Não é? Eu continuo a ter uma autoimune e, portanto, a qualquer momento, apesar de tudo o que eu faço, se eu não tiver noção que tenho que gerir o meu stress, tenho que gerir as minhas emoções, tenho que ter cuidado com aquilo que como, etc., porque se não tiver cuidado, então também vou sofrer as consequências. Eu aí começo, ok, já não estou a fazer bem a mim própria, já não estou a ser minha amiga e estou-me a deixar ir por uma Estás-te a deixar situação, levar, não é? estou-me a deixar levar e, portanto, tenho que pôr aqui um travão. Isto é importante ouvir o corpo. Seja numa fase inicial em que nós estamos a tentar viver ainda com aquelas limitações que existem no início e que muitas vezes as medicações também nos trazem, e seja nessa altura em que é importante reconhecer os sinais, o que é que leva como é que eu posso evitar isto e como é que eu posso adaptar, porque durante um tempo muitas de nós vivemos limitadas fisicamente e temos que ganhar estratégias. Eu posso dizer que uma das estratégias que eu tive durante muito tempo era não tinha sapatos com atacadores. Era com fivelas. Sim. Era daqueles que colam. Molas, ou... sim, velcro. Velcro, exatamente. Porque aí não precisava de mobilidade. Sim, E, portanto, quer seja nessa altura, no início, em que temos que ouvir o corpo a perceber os sinais, e não só ouvir o corpo a perceber e criar estratégias, ao dia de hoje eu tenho que ter, também continuo a ter muita atenção quais são os triggers, ou seja, o que é que despoleta, o que é que começa, ou seja, se eu continuar neste caminho não vou gostar do resultado. Porque apesar de estar controlado, não podemos esquecer que o bicho continua. Sim. Margarida, o que estás a dizer devia de ser válido para toda a gente, porque tu estás a falar de saúde, não é? Nós temos uma doença que se calhar nos dá um alerta maior e que muito provavelmente, eu aposto aqui quase 100%, nós estamos muito mais atentas ao corpo, não é? Nós estamos a escutar o corpo muito mais ativamente. Portanto, eu costumo dizer que estamos mais ligadas a ele, não é? Mas isto devia de ser uma prática para toda a gente, porque aquilo que nos leva à doença é o facto de nós não ouvirmos o corpo e não respeitarmos aquilo que ele nos está a dizer. Primeiro, inicialmente, nós nem sequer conseguimos interpretar os sinais, não é? E daí o trabalho de autoconhecimento ser importante. Mas na realidade, o que tu estás a fazer, estás a ver, isto aqui dá para nós ressignificarmos outra vez a doença, ou seja, em vez de estarmos a ver a doença como uma coisa má, podemos ver como, olha, é o meu sensor, não é? o meu alarme, ou o meu termostato, se calhar é melhor assim, é o meu termostato que me está aqui a mostrar se eu estou a exagerar ou não é? E quando tu percebes que há alguma coisa que tu estás a exagerar, vão haver sempre fatores e contextos que nós não conseguimos controlar. É impossível nós controlarmos tudo, não é? Nós não controlamos o contexto. Mas controlamos é o nosso sistema interno, não é? A forma como nós vamos lidar com aquilo e se vamos continuar a permitir estar expostas ao mesmo contexto. Por isso, eu tenho aquilo que tu acabaste de falar, eu tenho visto em 100% dos casos que eu conheço e que estão a lidar com a doença desta forma, não é? Através de responsabilização, autocuidado, que tu tanto falaste. Nós numa primeira fase entregamos esse controle da nossa vida aos médicos e há quem nunca retome esse controle, há quem viva de consulta em consulta à espera que o outro lhe dê uma solução, que o outro lhe diga o que é que deve fazer.
Uma das coisas, e também deves ter sentido, eu durante muito tempo, eu basicamente, eu acho que quase dormia no hospital, porque eu estava lá sempre caída, durante os primeiros anos era quase mês a mês. Depois passou a 3 em 3 e agora vou à revisão de 6 em 6, porque agora vou só lá dizer olá. Mas a verdade é que, passado um tempo, eu comecei a perceber, muitas vezes eu olhava para a sala de espera e punha-me a tentar identificar quem eram as pessoas que iam para a mesma consulta que eu, geralmente eram mulheres. E toda a gente tinha um semblante tão carregado, tão... uma coisa muito do género, estou em sofrimento. E de facto estamos, mas a questão é, eu estou em sofrimento, mas eu tenho a escolha se quer continuar a ficar em sofrimento ou não. E a maioria de nós, porque é mais fácil, deixamos o controle ao outro porque é, eu sigo só aquilo que o doutor diz e que a doutora diz, nada contra. Porquê? Eu digo sempre isto, a ciência salva uma vida, a medicina salva uma vida. Eu estou cá hoje porque alguém conseguiu, porque a minha médica de família nunca desistiu de mim, porque eu fui encaminhada para um hospital que é especialista na área, porque alguém sabe fazer bem, reconhecer e interpretar as análises e porque alguém já tem know-how nesta área e me diagnosticou corretamente. Portanto, tenho o maior respeito por médicos, enfermeiros, toda a gente. Mas enquanto paciente, ser responsável por mim fez a diferença. Porque o corpo é meu, eu preciso de o ouvir, eu preciso de me conhecer. E não posso dar esse poder a outra pessoa. Aliás, foi isso que me levou a ser apelidada por uma das minhas médicas, a minha penúltima, como uma paciente alternativa, porque eu fazia questões, que eu dizia, eu vou fazer isto, o que é que acha? Não lhe faz bem nem faz mal, eu estou muito bem, vou fazer. E todas as decisões que eu tomei, eu comuniquei, investiguei porque percebi que o meu corpo precisava, porque eu depois de fazer senti-me bem. Portanto, eu não sou nenhuma kamikaze, é isso que eu lhe dizia. Eu amo viver, eu não sou nenhuma kamikaze, mas eu tenho objetivos de vida. E um deles é ter qualidade de vida, o outro é ser mãe. Agora vamos à fase seguinte. Mas eu sou responsável por mim. E ou embarca comigo nessa jornada, ou então fica a assistir e não há problema nenhum. E não sabe qual é que vai ser o resultado, não é? Mas a verdade é que eu já tive esta conversa com uma médica que é metade de um plaquinol. Mas metade porquê? Preventivo. Os medicamentos não são preventivos. Além disso, um plaquinol para mim não é... Porque aquilo que me vendem é o plaquinol é imunomodulador. A minha resposta é, se fosse imunomodulador, eu não tinha desenvolvido uma terceira e uma segunda autoimune, né? Porque eu já tomava doses massivas de plaquinol, então já tinha modulado o meu sistema imunitário. Não é o caso. Portanto, temos que enverdar por outras soluções e temos que abrir a mente. Mas acima de tudo é isso, é sermos responsáveis pelas decisões que tomamos, autoconhecimento, perceber o corpo, ser responsáveis, porque nós temos responsabilidade naquilo que estamos a sentir e temos responsabilidade na nossa doença. Ouvimos os sintomas, ao dia de hoje estou mais atenta. Se me perguntares, tu conseguiste ouvir os sintomas antes? Não, antes do cansaço, mas aquilo começou antes do cansaço. Sim. Eu não ouvi. É muito importante as pessoas, sobretudo numa sociedade que vive de stress. O stress basicamente é a palavra do século XX e vai ser certamente século XX e XXI, no caso do XXI, além do Covid, claro. Mas é aquilo que mais se diz. Só se eu falar de stress, stress, stress. Portanto, numa sociedade que nasce estressada, cresce estressada, vive estressada, ouvir o corpo e perceber eu estou a sentir isto, é suposto. Não é viver obcecados e ser hipocondríacos, não é isso? É ouvir o corpo e, acima de tudo, fazer prevenção. Sem dúvida. É ter a noção que autocuidado não é só ir ao spa, não é? Autocuidado não é só de vez em quando, não é? E não é só de vez em quando.
Autocuidado pode passar pelo spa sim, porque sabe sempre bem o miminho, mas autocuidado vem das decisões que tomamos, daquilo que comemos, dos profissionais a quem recorremos, daquilo que damos ao nosso corpo em termos de nutrição e nutrição celular, daquilo que fazemos em termos de exercício, dos pensamentos que temos. Isso é autocuidado. Tudo o que nós fazemos, desde a mente ao corpo, é autocuidado. E não basta, e nós temos, eu acho que em Portugal é um bocadinho isso, temos aquela noção que sou saudável, não preciso fazer prevenção. Não tenho que me preocupar. Não tenho que me preocupar, sou perfeitamente saudável. Eu também era saudável e tu também eras saudável. Sim. Não é? Até ao dia em que deixamos de o ser. De ser. Daí que o autocuidado, e aqui eu sou um bocadinho, insisto muito nesta questão, para mim tem que ser uma coisa diária. Não é? Quando eu começo a fugir um bocadinho da minha rotina de autocuidado, não é? Quando eu se calhar trabalho mais horas do que o normal, começo a ficar mais cansada, já, para mim o cansaço já é um sistema de alerta, ou seja, nem sequer preciso de chegar a sentir dor. Para mim o cansaço já é um sintoma de alerta que me diz assim, calma, planeia aí a agenda de outra forma, porque assim não estamos aí para o resultado que nós queremos, não é? É verdade. E é preciso conhecermos muito bem o nosso corpo também. Sim, e percebemos que, eu percebo, nós todos queremos comer o mundo, não é? Todos queremos e achamos que vamos viver para sempre, não é? Queremos comer o mundo e achamos que vamos viver para sempre. Nunca pensamos que não viver para sempre é uma possibilidade, não é? E ninguém pensa, senão vivíamos assustadíssimos. Mas a verdade é que tu dizes que o autocuidado é diário e não é pelo facto de eu ser uma pessoa saudável que eu não devo ter esse cuidado comigo diariamente, que eu não devo cuidar, prevenir. Porquê? Porque para já o corpo é matéria, é falível, não é? E eu acho que já tivemos todos prova que mesmo as pessoas mais fortes e mais saudáveis rapidamente tombam, não é? Não é preciso a loucura. Portanto, essa desculpa do eu sou saudável, não preciso fazer nada, era a história de há 18 meses atrás, e se ainda acha isso, acho que tem que rever o que é que aconteceu há 18 meses atrás e tem que perceber o que é que se passa e até ler artigos como, por exemplo, um que diz que o segredo da longevidade está num sistema imunitário forte e inteligente. Sim, sim. Não tem idade e não tem a ver com sermos saudáveis ou não, tem a ver com aquilo que fazemos diariamente. E, portanto, é um artigo lindíssimo que devem ler, porque são pessoas que todos os dias, estamos a falar de pessoas que estão nos 90 anos, todos os dias, desde que eram novinhos, têm rotinas de cuidado, de pensamento, rotinas físicas, que as levaram àquele momento. Olha, Margarida, eu vou ter que te interromper, porque o Instagram só nos deixa falar 60 minutos. Sacana! Já estamos a 60 minutos? Já faltam 2 minutos e, portanto, não quero que isto quebre assim de um momento para o outro. Não, faz-me à vontade. Eu convidei-te para falares, portanto, era esse o propósito. Não devias ter deixado tanto tempo, devias ter cortado o pio. Não, também eu queria que partilhasses. A informação que estavas a falar era crucial, era-nos importante. Olha, daquilo que eu percebi então, autorresponsabilidade, escutar o corpo, não é? Respeitar o corpo e falaste muitas mais coisas aqui pelo meio, eu reti assim estas duas principais, mas falaste em muita coisa. Eu quero agradecer-te por estares aqui, quero agradecer a todos que assistiram. Esta foi a última conversa deste ciclo, mas depois para o ano irei ter mais convidados, quem sabe até repetir os mesmos e falar de outras coisas. E eu quero agradecer a todos mesmo de coração por terem estado aqui comigo, porque sozinha não fazia sentido. E Margarida, deixo-te aqui uns segundos para te despedires. Um grande beijinho. Obrigada, vou ser rápida. Obrigada, Marta, pelo convite. De facto, eu é que agradeço teres-me dado esta oportunidade e este tempo para poder partilhar a minha história, que espero que ajude outras mulheres, seja com lúpus, não seja, porque todas elas têm uma origem, todas elas são autodestrutivas. E todos nós passamos pelo mesmo, pelo processo todo confuso, tudo emaranhado, uma grande confusão na nossa vida
e espero que as inspire a viver além e apesar da doença. E, portanto, muito obrigada por este momento, obrigada pelo carinho e, acima de tudo, obrigada a quem nos está a assistir agora e a quem nos vai assistir também. Não desistam a meio, espero que fiquem sempre até ao fim e pronto, muito obrigada pela oportunidade. Grande beijinho. Um beijinho a todas. Obrigada. Um bom Natal! Bom Natal!